Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas. Sempre que possível eu vou colocar áudio aqui no YouTube, porque algumas pessoas preferem só me ouvir, né? Mas os vídeos tradicionais que acontecem há mais de 10 anos aqui no canal, todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, eles continuam normalmente. Esse áudio é um extra que tá aqui no YouTube e também nas plataformas que são só de áudios, tá? Hoje eu tive a intuição, gente, de falar um pouquinho sobre a vaidade do ego. Vira e mexe eu uso esse termo aqui no canal, falo sobre vaidade, mas eu percebi que eu nunca gravei um áudio ou um vídeo específico me aprofundando, né, dissecando esse assunto mais intensamente. Quando a gente procura no dicionário o significado de vaidade, está muito ligado à ideia de uma valorização excessiva da aparência e das qualidades pessoais. Então, aquele desejo extremo de ser admirado, de ser reconhecido por conta das suas habilidades, da sua beleza, das suas conquistas, dos seus atributos, isso é vaidade. E a vaidade, ela se manifesta de muitas maneiras. Pode ser com uma preocupação exagerada com a aparência, com uma busca constante por elogios, com uma necessidade de exibir as suas conquistas pessoais, materiais, exibir as suas realizações, uma necessidade extrema de autoafirmação, aquilo que a gente chama popularmente da pessoa que quer biscoito, né? Então, realmente, a vaidade, ela pode trazer muita superficialidade para a nossa vida, porque ela está sempre dependendo da aprovação do outro, do like do outro, da curtida, do elogio, do reconhecimento externo. Ela está muito ligada à insegurança, né? Porque uma pessoa que é muito vaidosa, ela está sempre preocupada com a opinião alheia, porque ela precisa manter uma imagem idealizada, né? Às vezes é uma pessoa que tem dificuldade de se aprofundar num relacionamento, porque afinal de contas, para a gente se aprofundar de fato num vínculo afetivo ou de amizade, a gente precisa, entre aspas, deixar o ego morrer, ficar vulnerável, permitir que o outro conheça as nossas sombras, né? E a gente também vai conhecer as sombras do outro. E é claro que isso dói, isso mexe com a vaidade do ego, porque o ego tem medo de morrer. Então, quando a gente tem muita necessidade da validação do outro, da aprovação, da curtida, do elogio, a gente fica à mercê do outro e a gente tem medo de se aprofundar porque existe esse receio de ser verdadeiro, de ser autêntico. Porque para a gente ser autêntico, a gente vai ter que evidenciar o nosso lado sombra, que não é um lado muito bonito, né? Então, quando a pessoa tem muita dificuldade de acolher as próprias sombras, quando a pessoa é muito crítica com ela mesma e com os outros, quando ela é muito exigente, quando ela tem medo de se aprofundar nas relações, normalmente esse receio de um aprofundamento, de expressar afeto, né, de ir mais além nos vínculos e além de uma superficialidade, está ligado a essa vaidade do ego, essa necessidade extrema de se autoafirmar, de não poder mostrar um defeito, de não poder errar, de ter que ser sempre perfeito, de mostrar uma imagem perfeita, uma vida perfeita, um corpo perfeito, uma família perfeita, como se você fosse, né, um alecrim dourado ali que não tem nenhum defeito, não tem nenhuma limitação. É claro, a gente vive num planeta de provas e expiações, onde as consciências ainda são bastante primitivas. Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo, estamos nesse planeta para evoluir. Mas aqui predomina sim a vaidade. A maioria das pessoas, em maior ou menor grau, é vaidosa, seja por conta de aparência, ou seja no sentido de querer ostentar alguma conquista material, alguma conquista familiar. A pessoa quer mostrar que conseguiu, que venceu na vida, que tem dinheiro, que se veste com tal marca, que tem tal carro, que tem tal relacionamento. Tem pessoas que ostentam, inclusive, com uma pseudo-evolução espiritual,
querem falar que são muito evoluídas espiritualmente, e quando você vai observar o que está por trás desse comportamento, tem também uma vaidade e uma necessidade de autoafirmação. Porque tudo aquilo que vem do ego, que não vem do nosso ser real, da nossa essência crística, tudo que vem do ego, que depende de uma validação externa e que tem o intuito da autoafirmação, está ligado à vaidade. Então, a pessoa vaidosa, e todos nós, como eu falei, somos vaidosos em maior ou menor grau, até a gente se iluminar e transcender a dualidade do ego, né? A pessoa vaidosa, ela está sempre querendo o elogio. Se ela não tem um elogio, se ela não chama atenção, se ela não aparece, se ela não mostra o que ela conquistou, ela sente que ela não existe. Porque as formas como essa pessoa está buscando pertencimento são formas externas. Ela precisa do olhar do outro, da validação do outro, para ela se sentir alguém, para ela sentir que ela é interessante. Inclusive tem uma frase do Arlie Cravo que vai ao encontro do que eu estou falando, uma frase fantástica, na qual ele diz que tem pessoas que fazem de tudo para serem amadas e, no entanto, usam para isso estratégias que as tornam apenas desejadas. Então é aquela pessoa, por exemplo, que faz questão de exibir nas redes sociais um corpo muito bonito, mas ela não está exibindo esse corpo com o propósito de, por exemplo, ajudar alguém numa dieta saudável, num exercício físico que vai ser bom para o outro, não é no intuito de incentivar, mas no intuito de se autoafirmar. Então ela usa o corpo como um instrumento bélico, um instrumento de guerra, para se autoafirmar, para receber validações externas, né? E aí, quando ela faz isso, ela faz com o intuito de ter um pertencimento, porque no fundo essa pessoa provavelmente ela é insegura e ela quer muito ser amada. Só que o que ela atrai do outro, na maioria das vezes, é um olhar de desejo e não um olhar de amor. E muitas vezes essa pessoa se frustra porque ela faz de tudo para ser amada, só que ela usa estratégias que a torna apenas desejada, ou seja, ela está estimulando o ego do outro, o instinto do outro e não a capacidade afetiva, né? Então, muitas vezes, quando a gente quer exibir uma conquista pessoal, o que a gente atrai do outro é esse desejo ou uma relação de interesse, de uso, né? Ou muitas vezes a inveja também. Quando a nossa intenção é de autoafirmação ao mostrar algo, inevitavelmente a gente acaba atraindo olhar de inveja que acaba sendo destrutivo para a gente. Pelo fato da gente estar numa energia densa, a gente atrai outra energia densa que nos coloca ainda mais para baixo. Não é à toa que pessoas que às vezes exibem amizades ou famílias perfeitas em redes sociais, muitas vezes pouco tempo depois acabam discutindo com aquele amigo ou até mesmo se separando. Aí você vai falar: "Ah, Gisela, mas a inveja só entra se a gente deixar". Pois é, como não somos iluminados e a gente oscila de vibração o tempo todo, é claro que haverá momentos em que a nossa energia vai estar mais densa e nesses momentos a gente deixa a inveja do outro entrar, porque não somos seres perfeitos, a gente não consegue vibrar a luz 24 horas por dia. Então é claro que expor algo da nossa intimidade que deveria ser sagrada, muitas vezes atrai olhares negativos que acabam entrando e acabam prejudicando sim os nossos relacionamentos. Se a gente fosse um ser super evoluído, iluminado, a gente poderia mostrar o que quisesse, que tanto faz o olhar do outro. Mas como a gente não está nesse nível de evolução, a gente acaba ficando suscetível sim a energias externas, né? Porque estamos todos aprendendo, a gente não fica vibrando amor, alegria o tempo todo. Tem momentos que a gente cai, tem momentos que a gente tem medo, que a gente tem raiva, a gente tem o nosso lado sombra. Até porque se a gente fosse iluminado, provavelmente a gente nem sentiria a necessidade de evidenciar publicamente algumas coisas muito íntimas, muito privadas, né? Porque o ser iluminado, ele já encontrou o pertencimento interno, ele não precisa da validação externa, como a maioria de nós. Então, muitas vezes, a nossa necessidade de autoafirmação social, ela é fruto da identificação com o ego, ou seja, em outras palavras, da nossa vaidade. Inclusive, tem vários textos do Osho que são maravilhosos sobre o ego. Eu fiz um compilado aqui, tem alguns trechos que eu quero ler para vocês, que eu tirei do site osho.com,
mas recomendo para quem tiver interesse que adquira o livro do Ego do Osho, que é simplesmente espetacular. Se você puder ler várias vezes, é um livro que vale a pena ser digerido gradativamente, né? E nesse texto que eu encontrei, nesses textos, né, do site osho.com, ele fala o seguinte: entenda o processo do ego. Como o ego vive? O ego vive da tensão entre o que você é e o que você deseja ser. A deseja ser B. O ego é criado a partir dessa verdadeira tensão. Como o ego morre? O ego morre quando você aceita o que você é. Aí você diz: eu estou bem como eu sou. Onde estou é bom. Permanecerei apenas onde a existência me coloca. Sua vontade é a minha vontade. Aí o Osho continua falando o seguinte: quando você abandonar toda a atenção sobre o futuro, ou seja, eu deveria tornar-me isto, eu deveria tornar-me aquilo, o ego evapora. O ego vive com base no passado e no futuro. Entenda isto um pouco. As argumentações do ego são do passado. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, é tudo no passado. E o ego diz: eu definitivamente farei isto. Eu definitivamente mostrarei a você que eu posso conseguir aquilo. Isto tudo é no futuro. O ego simplesmente não existe no presente. Se você vem para o presente, então o ego desaparece. Isto é a morte para o ego. Vir para o presente é a morte do ego. Olha que interessante, né? Como eu sempre falo para vocês da meditação. A meditação fala exatamente sobre isso, sobre o poder do agora, de você sair do passado e do futuro, porque a mente está sempre transitando entre esses opostos, entre essas polaridades, ou seja, a mente ora está no futuro, ora está no passado. Essa é uma característica intrinsecamente. Ou seja, a maioria de nós, a gente está identificado com a mente. O que é estar identificado com a mente? A gente está ora no futuro pensando, tem que pagar tal boleto, tem que tomar banho tal hora, tem que preparar comida, tem que levar as crianças para a escola, tem que lavar roupa, tem que fazer não sei o que lá no meu trabalho, tem que ligar para não sei quem. Né? Ou a gente está preocupado com esses afazeres, com dinheiro, com saúde, com problema com cônjuge, problema com filho, problema familiar, enfim. A gente está sempre no futuro, né, com essas preocupações, ou a gente está no passado, a gente está lembrando de algo que alguém nos falou em 1900 e bolinha, que a pessoa falou que a gente era boba, feia, cara de mamão, e a gente está remoendo aquela dor até hoje, ou está lembrando de um problema de infância, ou lembrando de um amor do passado, ou lembrando de algo que aconteceu na escola. Ou seja, a nossa mente ora está no futuro, ora no passado. Para a gente estar no presente, com isso o ego morrer, entre aspas, metaforicamente falando, a gente precisa meditar. É diferente de um iluminado que vive no presente e que não precisa meditar. Ele pode meditar, mas ele não precisa. No caso da maioria de nós que estamos num planeta de provas e expiações, ainda em aprendizado para nossa consciência se expandir, a gente precisa da meditação como um remédio para a gente ir treinando esse estar no presente. Quando a gente está no presente, ou seja, quando a gente se desidentifica do caos da mente que ora está no passado, ora no futuro, quando a gente vem por aqui agora e a gente aceita a realidade, a gente para de lutar contra a realidade, de se revoltar, a gente aceita o momento presente, a gente acolhe as nossas sombras, a gente fala: Pai, que seja feita a tua vontade, e a gente sai desse caos da mente que está sempre uma bagunça, né? Tá sempre transitando entre opostos. Quando a gente vem por aqui agora, a gente se desidentifica do ego. E aí a gente consegue ficar menos vaidoso. Pode perceber, quando você está muito bem com você, né, quando você tem uma noção do seu valor pessoal, quando você fez muita terapia, integrou suas sombras, quando você trabalha o autoconhecimento e você se fortalece internamente, eventualmente você pode receber uma crítica destrutiva, você não vai nem ligar, aquilo
vai te afetar praticamente nada, porque você sabe quem você é, ou seja, você trabalhou o autoconhecimento. Você não está identificado com uma vaidade do ego que precisa da aprovação, que precisa do like, né? Que precisa que o outro venha e fale que você é inteligente, que você é bonito, que você é rico, que você é isso. Você não precisa, porque você sabe quem você é. Ou seja, você está menos apegado à matéria. E a vaidade, ela é proporcional, diretamente proporcional ao tamanho do nosso apego à matéria. Quanto mais materialista é uma pessoa, ou seja, quanto menos ela está no presente, quanto mais identificada ela está com o próprio ego, com o falso eu, né, que é o ego, quanto mais apegada ela está a isso, mais ela precisa que o outro venha e elogie, que o outro diga que ela é interessante, mais ela precisa que o outro a deseje, mais ela precisa que o outro fale isso dela, ela está sempre focada na autoafirmação, ela está sempre brigando contra a realidade, ela quer mostrar que ela fez, que ela é poderosa, que ela conquistou, que ela ganhou, que ela aconteceu, que ela superou. Ela precisa mostrar, ela quer ostentar, ela quer a valorização que vem de fora. Porque no fundo, quando você vai observar profundamente o que está por trás da vaidade do ego, é uma insegurança gigantesca. Porque a pessoa vaidosa, ela se preocupa constantemente com a opinião alheia e ela quer manter uma imagem idealizada, ela quer mostrar que ela é santa, que ela é perfeita, que ela é bonita, que ela é inteligente, que ela é rica, que ela é isso, que ela é aquilo, né? Por que ela quer mostrar? Porque ela é insegura. Porque se ela não fosse insegura, ela não teria necessidade extrema da validação do outro. E parece contraditório, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que está tentando se autoafirmar. A gente fala, nossa, essa pessoa tem uma autoestima maravilhosa. Olha as caras e bocas que ela faz, olha as coisas que ela mostra. Ela tem uma autoestima incrível, ela se acha incrível. E quando você vai observar, você vai investigar que por trás da pseudo autoestima existe uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente insegura, que no fundo se acha um lixo. Aquela pessoa acha que ela não é nada. Então ela precisa comprar o carro, não sei das quantas, para mostrar que ela é rica. Ela precisa mostrar que tem tal coisa, que tem a família perfeita. No fundo ela é muito insegura, ela se acha um lixo. E ela precisa muito que outra pessoa venha e diga para ela, olha, você não é um lixo, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Que essa pessoa tem uma autoestima assim que está estragada. A maioria de nós, gente, em maior ou menor grau, a gente tem uma autoestima baixa que é crônica. Muitas vezes a gente disfarça essa autoestima com essa autoafirmação social, mas no fundo a gente precisa se autoafirmar socialmente porque a gente não sabe quem a gente é. Se a gente observar os grandes iluminados que passaram pela humanidade, pessoas com alto nível de luz, de amor, de capacidade fraterna, pessoas com alto nível de bondade, de generosidade, né? Por exemplo, Chico Xavier, Jesus Cristo, Buda, Sócrates, Lao Tse, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mãe Maria e tantos outros avatares que o nosso planeta já recebeu, pessoas de altíssimo nível de luz, nenhuma dessas pessoas precisava se autoafirmar. Nenhuma dessas pessoas precisava da validação do outro para saber quem era, porque elas tinham autoconhecimento suficiente. Né, elas não precisavam ganhar biscoito, né? Tanto que o próprio Chico Xavier foi criticado inúmeras vezes, né? Foi difamado, fizeram muita campanha difamatória contra ele, até hoje essas campanhas existem. E, no entanto, ele era uma pessoa extremamente fraterna, uma pessoa caridosa, uma pessoa alegre, uma pessoa amorosa. Porque quando a pessoa sabe quem ela não se abala com aquilo que ela vem de fora, com aquilo que vem de fora. Porque ela sabe que Deus está vendo quem ela é. Ela tem uma conexão direta com a fonte criadora. Então ela não precisa que o outro a valide, porque ela sabe que aquele outro está doente, está num nível de consciência no qual ele ainda não consegue percebê-la. E está tudo bem. Né? Um dia ele vai chegar lá, um dia essa pessoa vai evoluir, vai expandir a consciência, mas o verdadeiro mestre, ele sente compaixão, misericórdia por aquele que ainda precisa julgar o outro para se sentir alguém, porque é um ser muito evoluído, que está num nível de amorosidade que a maioria de nós ainda não conhece, que é o amor incondicional.
A gente não sabe o que é amor, a maioria de nós não tem a menor ideia do que é amor. A gente confunde paixão com amor, vaidade com amor, desejo com amor, hormônios com amor, mas a gente não sabe, porque a gente não conhece nem a gente, né. E tá tudo bem, estamos todos aprendendo, um dia a gente vai chegar no nível de evolução de um Chico Xavier. Ainda vai demorar muitas e muitas vidas, mas um dia a gente chega lá, tá tudo bem, a gente não precisa se culpar, se punir, nada disso. Um dia a gente chega lá, né? Mas o importante é a gente ter esses modelos como referência para a gente entender o que é sucesso de verdade. Às vezes uma pessoa acha que ter sucesso é ter dinheiro, é ter conquistas materiais. Tudo bem, isso é muito legal também quando é fruto de uma consciência evoluída, né? Agora, se a pessoa só conquistou isso, mas não conquistou o desenvolvimento espiritual, se a pessoa não expandiu a consciência, não teve um aumento da fraternidade, da bondade, da generosidade, que são coisas que ela vai levar com ela para a eternidade, a conquista material ela é efêmera, ela vai se dissolver com o tempo, ela é transitória. Você não consegue levar essa conquista para outras existências, porque não é uma conquista do espírito, é uma conquista do ego. Ok, tem seu valor, mas quando a gente se foca só em conquistas do ego, que são transitórias e não são espirituais, a nossa vida fica sem graça, fica sem sentido, porque a gente não conquistou o principal, que é a gente mesmo, que é o autoconhecimento, entende, gente? E quanto mais a gente conquista as coisas de fora, sem conquistar as coisas de dentro, sem trabalhar a empatia, a bondade, a integridade, além da aparência, além das coisas periféricas da matéria, quando a gente não trabalha isso, o que acontece? A pessoa começa a ter depressão, a vida fica sem graça, fica sem sentido, sem significado, né? Ela começa a perceber que, poxa, mas peraí, tá faltando alguma coisa. E o que tá faltando é ela mesma, é olhar para dentro, é a busca espiritual, é o autoconhecimento, ela expandir a própria luz, porque isso essa pessoa vai levar para a eternidade. Tem aquela frase que eu sempre falo para vocês, que a Joana de Ângeles diz para o Divaldo Franco, né? Essa conquista que você quer realizar agora, ela te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Esse é o parâmetro que a gente tem que ter para saber se está no caminho certo. Então, isso que eu quero para minha vida agora, isso que eu quero fazer nesse momento, me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Se me aproxima de Deus, eu estou num caminho lúcido. Eu estou no caminho certo. Se me afasta de Deus, eu estou no caminho errado. Eu estou no caminho do ego, da vaidade. Então, se você quer saber o quão vaidoso você é, observe o quanto o comentário de outra pessoa te afeta, o quanto você precisa de aprovações externas para você sentir que você é alguém, o quanto você precisa se autoafirmar para disfarçar sua insegurança, o quanto você precisa que o outro te valorize, te dê like, te valide para você se sentir interessante. Quanto mais você estiver olhando para fora e precisar exibir as suas conquistas, mais vaidoso você é. Mais identificado com o ego, que é o falso eu, você está. Quanto mais superficial você é, quanto mais você precisa ter vínculos superficiais porque você tem medo de se aprofundar, quanto mais frágeis são as suas relações, quanto menos você consegue estabelecer relações profundas e autênticas, quanto mais você foca só na aparência, só na aprovação do outro, só em coisas transitórias, mais vaidoso você é. Não sei se vocês já viram aquelas conversas de pessoas que às vezes ficam só falando de coisas materiais, né? Elas estão conversando entre elas e uma fala, porque eu fui em tal loja, comprei não sei o que lá e tal roupa, e eu fui em tal lugar. A pessoa só fala de coisa superficial nas conversas, ela não tem um assunto que revele uma profundidade de alma, porque no fundo essa pessoa tem medo de se aprofundar. Não estou dizendo que em todos os casos é dessa forma, cada caso é um caso, mas normalmente as pessoas que só falam de coisas superficiais, elas estão fugindo delas mesmas, né? Porque existe esse medo de se aprofundar, de abrir o coração, de falar de sentimento, ou até de estudar filosofia, de entender um pouco sobre espiritualidade. A pessoa não quer entrar nesse campo, porque ela sabe que se ela olhar para aquilo, ela vai ter que parar de se anestesiar. Entende? E se ela para de se anestesiar,
a vida dela fica muito dura, porque para isso ela vai ter que encarar as próprias sombras, ela vai ter que olhar para aspectos dela que ela não gosta, e é dolorido olhar para aqueles aspectos. Quantas pessoas às vezes fogem da terapia, não querem fazer terapia de jeito nenhum, porque elas sabem que na terapia elas vão se deparar com elas mesmas, elas vão ter um espelho ali para se enxergar e para olhar aspectos sombrios delas que elas estão negando a vida inteira. Então, esse aprofundamento, gente, esse olhar para dentro, o autoconhecimento, é claro que ele é dolorido, porque não é agradável para o ego a gente saber que a gente tem sombras, que a gente tem medo, que a gente tem inveja, que a gente tem raivas guardadas, que a gente tem angústia, que a gente tem ciúmes, que a gente tem um monte de vaidade, egoísmo. Não é gostoso, né? A gente quer se achar muito lindo, muito perfeito. A maioria de nós, a gente quer falar que o outro tem inveja, que o outro tá errado, que o outro é egoísta, mas a gente nunca olha pra gente. E para olhar pra gente, a gente precisa ser maduro, precisa exercer a autorresponsabilidade, precisa ter humildade para reconhecer quem a gente é de fato. E a humildade engloba reconhecer a nossa luz e a nossa sombra. E é claro que isso dói, não é gostosinho não, né? Quem já fez terapia, quem medita todo dia sabe, é doído a gente encarar as nossas sombras. Às vezes é mais agradável a gente ficar encontrando bodes expiatórios para a gente poder projetar os nossos medos, as nossas raivas guardadas nesses bodes expiatórios. É muito mais cômodo, porque aí a gente não tem que parar, não tem que olhar para a gente, não tem que integrar as sombras, né? É muito mais cômodo eu falar que o fulano é egoísta, o fulano fez tal coisa pra mim e eu sou santo. Porque eu, na minha infância, minha mãe e meu pai fizeram não sei o que lá pra mim. E eu sou um espírito puro, um espírito iluminado. Porque o fulano tem inveja. Eu não tenho inveja, porque eu sou maravilhoso. Quem não gosta de fazer isso? De se fingir de santo para poder projetar as próprias sombras no outro e para ter uma ilusão de uma evolução espiritual que ainda não atingiu? A maioria de nós, bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo. Me incluo nisso também, tá, gente? Não tô falando, você é assim e eu sou iluminada. Eu tô falando de mim também. Quando eu olho para as minhas sombras, para as minhas raivas guardadas, para essas questões que ainda não estão bem resolvidas na minha vida, é claro que isso dói, é difícil, não é gostoso reconhecer algumas vaidades, alguns medos. Algumas raivas guardadas é doído pra caramba, eu sei, mas a gente só pode evoluir de fato quando a gente encara as nossas sombras, quando a gente reconhece que elas existem, quando a gente para de projetá-las fora, quando ao invés de julgar o outro, a gente olha pra dentro, né? Tudo bem, eu posso reconhecer que a atitude de uma pessoa é errada, agora julgá-la é outra coisa. O Emmanuel já dizia que ter o discernimento entre o certo e o errado é importante. O julgamento é outra coisa, o julgamento vem do ego. E a gente precisa julgar o outro e cancelar pessoas como se a gente fosse o rei da justiça e da sabedoria divina, quando na verdade somos só seres limitados encarnados num planeta de provas e expiações. A gente precisa julgar o outro, porque enquanto a gente está apontando o dedo para o outro, a gente não olha para a gente não exerce a autorresponsabilidade, né? E é difícil reconhecer tudo isso, mas a gente só vai poder evoluir de fato, expandir a consciência quando a gente aceitar as sombras, falar, ok, tenho raivas guardadas, tenho inveja, tenho ciúmes, tenho medos, tenho egoísmos, tenho as minhas vaidades, ok, reconheço, aceito, não serei conivente com as minhas sombras, mas eu aceito que eu as tenha, porque sou humano, estou em processo de aprendizado. Então, reconheço essas sombras. Como é que eu vou fazer agora para superá-las? Vou meditar, vou fazer terapia, vou buscar o autoconhecimento, vou buscar desenvolver a bondade, a fraternidade, a amorosidade, né? Vou procurar desenvolver essas características mais profundas que são eternas, ao invés de ficar apegado a um materialismo que é transitório. Então, ao invés de eu mostrar para o outro que eu conquistei isso ou aquilo, que eu sou poderoso, que eu sou rico, que eu sou inteligente, que eu sou bondoso, eu não vou mostrar para o outro, eu vou olhar para dentro, eu vou buscar o autoconhecimento. Se o outro reconhecer essa característica em mim, é outra história, mas eu não vou ter a necessidade de exibir isso para o outro, né? E para eu desenvolver essa percepção, tem que ter muito trabalho mesmo, né? De desenvolver a verdadeira autoestima,
Já fiz vídeo no canal falando sobre autoestima genuína, que ela não tem nada a ver com uma autoafirmação do ego, ela tem a ver com a conexão com a fonte criadora. Então a gente precisa ter esse trabalho todo dia, gente. Não é fácil a gente superar as nossas vaidades, porque a gente já nasce com uma baixa autoestima crônica, a gente já foi ensinado desde o momento que a gente nasceu que a gente precisa ter poder, precisa conquistar isso e aquilo. Inclusive tem um texto do Osho, né, continuando nesse compilado do site osho.com, ele fala o seguinte: o ego existe por meio da fricção. Tenha um ideal e você vai tornar-se um egoísta. O idealista é um egoísta. Tenha um ideal maior e você será um grande egoísta. Depois ele continua mais adiante falando que o homem sem ego é o homem que não tem ideais. Deixe este ser o critério e você estará tropeçando no fundamental. Aí depois ele continua falando que quando você aceita a sua vida, aí ele fala, quando você toma seu café da manhã, quando você dorme, caminha, toma seu banho, como você pode criar um ego a partir dessas coisas? Dormir quando sentir sono, comer quando sentir fome. Como você pode criar o seu ego? Não. Se você controlar, poderá criar um ego. Se você ficar acordado por toda a noite e disser, eu não vou dormir, você pode criar um ego. Pela manhã, a pessoa que dormiu bem não terá ego, você terá um grande ego. O que ele quer dizer com isso, gente? Quando a pessoa não luta contra a realidade, contra a própria natureza, quando a pessoa aceita a realidade e vive o momento presente, ela não pode ter ego, porque o ego vem da necessidade de controle. Bem-vindo ao clube dos controladores. Quem não quer controlar a realidade? A maioria de nós é ansioso, a maioria de nós tem medo do futuro, a gente quer controlar a realidade. Isso vem da vaidade do ego, né? De querer controlar tudo. Então, para a gente poder aceitar a realidade e viver o momento presente com entrega, a gente precisa trabalhar esse derretimento do ego, essa não identificação com o ego. Trabalhar a respiração profunda, fazer meditação todos os dias, procurar ouvir músicas que elevam a nossa consciência, a nossa vibração, a nossa percepção. Procurar observar, por exemplo, os nossos ideais, que às vezes são muito consumistas. Então, antes de comprar alguma coisa, parar, refletir, não se deixar levar pelo impulso. Então, observar, será que eu realmente preciso disso que eu quero comprar? Isso vai ser útil para mim? Isso realmente é necessário? Eu quero comprar essa coisa porque é importante para mim de fato? Vai viabilizar a expressão da minha consciência? Ou é uma necessidade do meu ego de se autoafirmar, né, de querer acumular coisas porque isso traz um alimento para minha vaidade? Então, sempre procurar refletir antes de agir, ter ações perceptivas e não reativas, né? Isso é um treino para a maioria de nós. A maioria de nós é muito impulsiva, a gente faz as coisas sem pensar, muito movido por uma paixão que vem do ego, né? Por um instinto. Então, a gente não reflete muito. Se a gente começa a respirar e a refletir antes de agir, quantos erros a gente evita no nosso cotidiano? Outra forma de expressão da vaidade é a pessoa que está sempre muito preocupada com a aparência, muito. Então, é aquela pessoa que às vezes, não estou dizendo que em todos os casos a motivação é essa, tá, gente? É só um exemplo. Até porque eu não quero julgar ninguém aqui, estou falando da atitude em geral e não de uma pessoa específica que realiza a atitude, né? Estou falando da filosofia por trás de um comportamento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que muitas vezes faz muito procedimento estético, muito, mas é um atrás do outro e nunca tá bom o suficiente, ela tá sempre vendo defeito em si mesma. Quando você vai observar o que está por trás daquele comportamento, geralmente é uma insegurança muito grande e uma preocupação com a aparência externa, porque essa pessoa não admite ter nada que ela entenda como um defeito. Porque ela acredita que se ela tiver algo que é um defeito, ela não será amada pelo outro. Então ela tem uma compulsão por modificar a própria aparência de uma maneira... Não estou falando de um procedimento estético esporádico, tá, gente? Estou falando da pessoa que é viciada, que é obcecada nesse padrão comportamental.
Muitas vezes, no fundo, o que está por trás disso é uma autoestima muito baixa, é uma insegurança muito grande, é um medo extremo da crítica, é um desejo desesperado pelo amor do outro. Só que, como fala a frase do Ali, tem pessoas que fazem de tudo para serem amadas, usando para isso estratégias que as tornam apenas desejadas. Então, às vezes, a pessoa não entende porque ela busca tanto a perfeição estética e ela não consegue atrair um grande amor para a vida dela. É porque ela está focada só na vaidade do ego. E quando a gente vibra na frequência do ego, a gente atrai mais pessoas que também estão vibrando na frequência do ego. Quando a gente quer um amor, a gente precisa aprender a vibrar amor. E a gente só pode aprender a vibrar amor quando a gente transcende o ego, ou seja, quando a gente medita, busca autoconhecimento, pratica a caridade, desenvolve a alegria interior, reconhece a amorosidade que já existe em nós. Entende? E para que a gente reconheça o amor que já existe em nós, a gente precisa trabalhar essa desidentificação da vaidade do ego. Se eu estou só fortalecendo a minha vaidade e focando só em coisas periféricas e transitórias, como a aparência externa, se eu tenho uma obsessão por isso, e eu não estou dizendo que a beleza não é importante, estou dizendo que o excesso de procedimentos e de obsessão pela aparência nos faz vibrar na frequência do ego. E por conta disso, a gente acaba atraindo para a nossa vida pessoas que também estão vibrando na frequência do ego, da vaidade, do poder social, da necessidade de autoafirmação, né? Então, a gente atrai mais disso na nossa vida, porque a gente está focado nisso. Existe uma máxima dentro da lei da atração que diz que tudo aquilo em que a gente foca cresce. Se você está sempre vendo defeitos em si mesmo, se colocando para baixo e buscando obsessivamente uma perfeição estética, é evidente que as pessoas que chegarão para a sua vida vão ser um espelho desse aspecto seu, desse aspecto sombrio seu. Elas vão estar refletindo esse aspecto de forma direta ou indireta na sua vida. Se você quer viver um grande amor, então você precisa aprender a vibrar na frequência da amorosidade, que vai além do ego, além da vaidade. Então você precisa trabalhar o seu autoconhecimento, você precisa buscar ser uma pessoa mais ética, mais íntegra. Você precisa desenvolver a sua espiritualidade, cultivar a sua espiritualidade, por exemplo, praticando oração todos os dias, ouvindo músicas que elevam, fazendo leituras edificantes, frequentando lugares religiosos que vão ao encontro dos seus valores e que viabilizam a expansão da consciência, talvez até desenvolver esse ambiente espiritual dentro da sua própria casa, transformando a sua casa num templo. Então, se você começa a trabalhar a sua vibração, isso vai facilitando a expressão da sua energia amorosa. Aí você sai do campo do desejo e vai para o campo da amorosidade. Consequentemente, você começa a atrair gradativamente para a sua vida pessoas que também estão numa frequência mais elevada, mais amorosa, mais ética, mais bondosa, mais fraterna, mais leal, mais generosa, porque afinal de contas é isso que você está vibrando. Do ponto de vista energético, semelhante atrai semelhante. Do ponto de vista material, os opostos se atraem, mas do ponto de vista vibracional, semelhante atrai semelhante. Então, se você quer atrair pessoas amorosas para a sua vida, você precisa se amorizar. Você precisa se conectar com a frequência amorosa que já existe dentro de você. E se todas as estratégias que você usa para atrair outras pessoas são estratégias que vêm do ego, da necessidade de validação, de autoafirmação, de poder social, de conquista, se você só usa estratégias voltadas para aquilo que é transitório, inevitavelmente as pessoas que você atrairá para a sua vida são pessoas que estão focadas no poder do ego, na vaidade, na autoafirmação, no poder material. Não são pessoas evoluídas espiritualmente, não são pessoas amorosas, não são pessoas íntegras, na maioria das vezes, tem exceções, claro. Mas são pessoas que estão focadas em matéria,
né, em coisas transitórias, em coisas efêmeras, em coisas que não vão embora com elas quando elas desencarnam, porque a questão é, quando a gente for embora desse plano, quando a gente deixar o planeta Terra e for lá para a quarta dimensão, né, na nossa desencarnação, o que a gente vai ter deixado como legado para o nosso espírito e para os espíritos de outras pessoas? As pessoas vão lembrar da gente como uma pessoa que eventualmente era só focada em coisas materiais, ou elas vão lembrar da gente como uma pessoa bondosa, generosa, caridosa, íntegra, né? Qual será o legado que a gente vai deixar para o planeta e para o nosso próprio espírito? A gente está deixando um rastro de luz, amor, bondade, generosidade por onde a gente passa, ou um rastro de vaidade, poder, ostentação? Qual que é o nosso legado? O que fica quando a gente passa? O que fica quando a gente desencarna? Quando o nosso corpo vai embora, mas o nosso espírito permanece, o que a gente leva conosco? E o que a gente deixa aqui, além do nosso corpo que vai se degradar? Então, isso é algo que a gente tem que se perguntar para saber se a gente está no caminho da luz ou não, para saber se a gente está no caminho do ser ou no caminho do ego. O que a gente valoriza? Quem a gente admira? A gente admira pessoas que desenvolveram a consciência ou a gente admira apenas pessoas que tiveram conquistas transitórias do ego? Quando a gente olha para a realidade, quem nos inspira? É um Chico Xavier ou é uma pessoa que está focada só na matéria? Quem a gente realmente gostaria de ser? Quais são os nossos modelos de comportamento? É o fulano que teve uma conquista transitória ou é o cicrano que conquistou a própria consciência? Entende? Isso fala muito sobre o caminho que a gente está seguindo, sobre os nossos modelos de conduta, em quem a gente se inspira. Isso é muito importante para a gente saber do nosso patamar, do nosso nível de consciência. Porque, gente, conquistas materiais, como eu sempre falo para vocês, elas são importantes, mas elas precisam ser consequência da evolução espiritual, de um desenvolvimento da consciência. Então, se um ser iluminado tem um avião e com aquele avião ele consegue dar palestras no mundo inteiro para espalhar a própria luz, isso é maravilhoso, né? Qual é a intenção ao adquirir um bem material? É para propagar ideais fraternos ou ideais do ego? O que está por trás daquela aquisição? Qual o nível de consciência de quem realizou aquela aquisição? Propagar luz ou propagar sombra? Esse é o ponto. Esse deve ser o parâmetro, né? Quando a gente tem esse parâmetro, a gente consegue entender quando a prosperidade é de fato próspera ou quando é só uma propagação de vaidade. Então, quando eu estou realizando algo na minha vida, eu estou realizando aquilo porque eu quero o like do outro, a validação do outro, ou eu estou realizando aquilo porque ao fazer aquilo eu estou espalhando a minha luz, que é o que há de melhor em mim. Eu estou espalhando a minha amorosidade, a minha alegria, eu estou disseminando fraternidade, eu estou tornando o mundo um lugar melhor quando eu realizo aquilo ou não, ou estou tornando o mundo um lugar pior. Esse é o nosso parâmetro. Eu sei que é difícil, gente. A maioria de nós, a gente não se iluminou. Então, claro que muitas vezes a gente vai estar reagindo a partir de uma perspectiva do ego. Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo. Mas é importante a gente ter parâmetro do que é verdadeiro, bom e justo, para a gente saber quando a gente se desviar do caminho, a gente ter esse parâmetro. Peraí, isso que eu estou fazendo não é bondoso, não é verdadeiro, não é justo. Então, peraí, vou começar a parar de fazer isso. Não vou me punir por ter feito, não vou me identificar com o erro, mas vou começar a agir diferente a partir de agora, porque eu tenho parâmetro. O que acontece atualmente na nossa sociedade é que a maioria de nós, a gente não tem mais o parâmetro do certo e errado. A gente perdeu esse parâmetro pela identificação com o ego, porque a gente vive numa sociedade que endossa comportamentos narcisistas o tempo todo. E por conta disso a gente perde o parâmetro do certo e errado. Parece que tudo pode, que tá tudo bem, que nada tem consequência, né? Então é importante a gente ter parâmetro do que é certo e do que é errado, para a gente saber se tá no caminho da luz ou não. E como é que eu tenho esse parâmetro? Eu preciso me perguntar, isso que eu estou fazendo agora é bom, é justo, é verdadeiro? É aquele textinho, aquele ensinamento que o Sócrates nos trouxe, né? Quando um discípulo ia falar algo para ele falou para passar aquilo que ele ia falar nas 3 peneiras. É bom,
é verdadeiro, é justo? Se passar nas 3 peneiras, ok, tá no caminho da luz. Se não passar, então melhor não falar. Então, antes da gente fazer algo, é importante a gente se perguntar: é bom? É verdadeiro? É justo? Se passar nas 3 peneiras, maravilha, estou no caminho da luz. Estou no caminho da minha essência divina, da minha essência crística. Não passou nas 3 peneiras, então peraí, preciso reavaliar se vou fazer tal coisa, se terei tal atitude. É assim que a gente vai se autoconhecendo e vai tomando consciência do que é para nós e do que não é. A gente não se perde na vaidade do ego. Quando a gente está vivendo uma vida muito automática, sem olhar para dentro, a gente comete erros sem perceber porque a gente não tem consciência de que aquilo é errado. Quando a gente começa a parar, peraí, isso que eu estou fazendo agora, eu vou comer tal alimento. Isso me aproxima de Deus ou me afasta de Deus, né? Eu vou falar tal coisa para o fulano. Isso me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Vou comprar tal coisa. Isso me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Tenho tal trabalho. Esse trabalho é ético? Esse trabalho me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Essa amizade me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Entende? Você começa a ter esse parâmetro, ou então, se você não acredita em Deus, você pode usar parâmetros como isso é bom, é justo, é verdadeiro. Quando você tem esses 3 parâmetros, você sabe se você está no caminho certo ou não. Você não fica relativizando o que é certo ou não, dependendo dos desejos do seu ego. Entende? Então, gente, ter esse parâmetro ou esses parâmetros que eu mencionei aqui é uma estratégia super importante para a gente ter essa percepção, essa consciência de saber se a gente está num caminho de luz ou não. Afinal de contas, estamos no auge da transição planetária. Ainda dá tempo da gente mudar a nossa consciência, mudar a nossa conduta. Ainda dá tempo da gente ser um canal de luz, de amor, de alegria, de fraternidade. O importante é não ficar se culpando ou se punindo pelos erros do passado. Entender que naquele momento que você errou, você tinha outra consciência. Então você tem que se perguntar agora, né? Como muito bem fala o L. Cravo, ele fala assim: se pergunte agora, você cometeria aquele mesmo erro de novo hoje? Se a resposta for não, maravilha, é sinal que você mudou. Ótimo. Então você já se arrependeu do erro do passado, você não faria o mesmo erro hoje? Ótimo. Faça o bem hoje. O que você fez, o que você deixou de fazer no passado é passado. Faça o bem hoje. Ah, Gisela, eu comia carne antigamente, eu me arrependo, hoje em dia não quero mais comer. Ótimo, faça isso hoje. Pare de comer hoje o que você fez, o que você deixou de fazer. Ah, porque no passado eu, por exemplo, destratei não sei quem e estou muito arrependida. Faça uma oração para o mentor espiritual dessa pessoa e para o seu e comece a tratar bem as pessoas hoje. O importante é se arrepender do erro do passado e fazer o bem agora, mas não ficar apegado ao erro do passado, não ficar se punindo, se criticando por aquilo que já foi. Porque quando a gente se apega ao erro do passado, isso também é uma vaidade do ego, que não aceita que errou. E a gente erra, gente, a gente está aqui para isso. Esse mundo é um grande aprendizado, é uma grande escola. Quando a gente fica se punindo por erros do passado, a gente não sai do lugar, a gente não evolui. Então todo mundo já errou muito nessa existência e em outras. Bem-vindo ao clube. Não vamos nos apegar a isso. Vamos fazer o bem hoje. Vamos ser fraterno hoje. Vamos ser generoso hoje, amoroso hoje, alegre hoje. Só por hoje, né? Então só por hoje eu vou ser alegre, eu vou ser bem-humorado, eu vou espalhar luz, eu vou disseminar mensagens positivas, eu vou elogiar as pessoas que eu amo, eu vou plantar sementes de amor. Só por hoje. Então, se todo dia a gente tiver essa consciência do só por hoje, a gente vai plantando amor um pouquinho por dia. E não vai ficar apegado ao erro do passado. Haverá momentos que a gente vai cair, que a gente vai ficar identificado com as sombras, que a gente vai ficar reativo. Faz parte, gente, estamos aprendendo. O importante é a gente não se culpar pelos erros do passado, não ficar se punindo por aquilo que já foi. Na hora que você cair, você levanta, tá tudo bem. Não fica apegado a isso, não fica se culpando. Se levanta e começa a fazer o bem hoje, entende? Porque quando a gente perde tempo se culpando e se punindo pelos erros do passado, a gente não evolui, não ajuda ninguém a melhorar, não ajuda o planeta, não ajuda nada. A gente só fica cultivando a vaidade do ego e não sai do lugar. Então, o importante é fazer o bem hoje, agora. O que eu posso fazer de bom hoje? Como é que eu posso ser um canal de amor para as pessoas no meu entorno hoje? Ah, eu posso fazer um elogio para não sei quem, porque vai melhorar a vida dessa pessoa. Então, vou lá, vou fazer um elogio para aquela pessoa com amor.
vou ouvir uma música que eleva a minha energia, vou fazer uma meditação, vou fazer uma oração para o planeta, vou fazer uma caridade, vou ajudar um animal abandonado, vou numa ONG ajudar uma pessoa que precisa. Como é que eu posso fazer o bem hoje? Né? E a gente pode fazer o bem de inúmeras formas. De inúmeras formas. Fazer o bem não é ficar doando dinheiro para quem precisa simplesmente. Essa é uma das formas, né? Eu posso fazer o bem orando pelo planeta, eu posso fazer o bem fazendo um elogio para quem precisa, eu posso dar um conselho generoso e amoroso e perceptivo para alguém que está no momento de dor, posso dar um abraço num amigo. Tem milhares de formas da gente colocar o amor em movimento, e esse é o verdadeiro significado da caridade, colocar o amor em movimento. Então, trate isso como um jogo, como uma brincadeira, vai ficar muito divertido você começar a perceber como é que eu posso fazer o bem agora. Você vai começar a criar, sua mente vai começar a buscar formas de você ser útil, de você ser bondoso, de você ser generoso. Não é ser santo, tá? A gente tá num planeta de provas e expiações, todo mundo tem sombra. Ninguém tá falando que você tem que se iluminar do dia para a noite, que você tem que ser santo, nada disso, até porque se você fosse santo, você não estaria num planeta como esse. Bem-vindo ao clube. Nós não estaríamos num planeta como esse se a gente fosse santo, então a gente não é santo. Mas a gente está aprendendo com os santos, né? Com aqueles modelos de pessoas muito evoluídas. Chico Xavier, Buda, Lao Tse, Sócrates, Mãe Maria, Irmã Dulce da Bahia, né? Os nossos grandes modelos para a gente poder se inspirar. Eles nos relembram da nossa essência crítica. Então, quando a gente mira neles, a gente vai tendo noção do que é ser um espírito puro, um ser perfeito, iluminado. Ainda não somos. Tudo bem, estamos aprendendo. Enquanto a gente está aprendendo, a gente vai errar inúmeras vezes, vai cair inúmeras vezes, vai se identificar com o ego inúmeras vezes, tá tudo bem. Não vamos nos apegar a isso, mas vamos fazer o bem hoje, encontrar estratégias de fazer o bem agora. E aí, aos pouquinhos, de tanto a gente treinar, como é que eu posso ser útil, como é que eu posso ser generoso, como é que eu posso fazer uma caridade, de tanto a gente treinar, aos poucos vai ficando natural. No começo é difícil, se você não tem o hábito de fazer isso, no começo é muito difícil. Mas com o tempo, de tanto você praticar esse foco na luz, isso vai se tornando algo habitual, algo fácil na sua vida, que nem meditação. No começo é difícil, a mente não para. Com o tempo, de tanto você fazer, vai se tornando natural. O importante é não criar resistência, né? Às vezes a gente fala, ai, Gisela, não consigo, eu recebo essas mensagens. Gisela, não consigo meditar, é impossível. Às vezes a pessoa tentou 1, 2, 3 vezes e desistiu. E não é assim, gente, é de tanto fazer que a gente vai ficando bom. A gente não pode desistir na primeira adversidade, a gente tem que manter, tem que ter essa resiliência de permanecer, né? Faz um pouquinho por dia, faça o que dá. O importante é fazer, o importante é não desistir, porque a nossa natureza, na excelência, ela é uma natureza generosa, cooperativa, bondosa, amorosa, alegre. A sombra, a escuridão é só a ausência de luz. Essa frase não é de minha autoria, tá? Mas é uma frase maravilhosa que fala que a verdadeira essência do ser humano, ela é boa. É uma essência amorosa, alegre, generosa. Só que quando a gente reencarna num planeta de provas e expiações e fica identificado com o ego, que é o falso eu, a gente se afasta dessa essência crítica temporariamente. A gente tem esse treino de dualidade para desenvolver a convicção na luz. Então é importante a gente não desistir, sabe? Ok, tá identificado com o ego, sem problemas, não se apegue a isso. Comece a focar na luz agora, comece a meditar agora. Sabe, vai ouvir uma música que eleva a sua energia agora, vai fazer uma leitura edificante agora. Ai, como é que eu sei se a leitura é edificante? Observa, aquela leitura inspira a sua bondade, a sua amorosidade, o seu lado luz ou ela inspira o seu lado sombra? Aquilo que edifica é o que nos conecta com Deus, com a fonte, e não com o nosso ego, com a nossa vaidade, com as nossas raivas, com os nossos medos, né? Então a leitura edifica quando ela nos ajuda nessa conexão com o verdadeiro eu, com a essência crística. Então, para quem gosta de leitura espírita, Chico Xavier, por exemplo, as obras de Kardec, a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, né, e tantos outros livros espíritas maravilhosos que ajudam na evolução da consciência, livros budistas, os livros do Osho,
Enfim, aí você pode escolher o que toca o seu coração. O importante é ter como parâmetro, isso está elevando a minha amorosidade ou está diminuindo a minha amorosidade? Está me deixando mais fraterno ou menos fraterno? Ao ler isso, eu tenho essa sensação de conexão com a fonte ou não? Música é a mesma coisa. A música que você está ouvindo te conecta com o seu ser ou com o seu ego? Ela te inspira a ser um ser humano melhor ou pior? Ela inspira a sua vaidade, os seus desejos mais passionais? Ou ela inspira a evolução do seu ser? É só você observar como você se sente. Você se sente mais primitivo e instintivo ao ouvir aquela música? Ou se sente mais seguro, mais pleno, mais elevado, mais amoroso, mais fraterno? Observa. Tudo que você faz na sua vida, observa com o que aquilo está te conectando. Essa amizade que você tem hoje melhora a sua energia ou piora a sua energia? Esse relacionamento que você tem hoje suga a sua energia ou te eleva? É uma relação ganha-ganha? Você está evoluindo? Você está sendo um ser melhor depois dessa pessoa na sua vida ou não? Observa. Como é que está a sua energia amorosa? Como é que está a sua luminosidade? Sua fraternidade? Observa. Aí você sabe se você está num caminho de luz ou de sombra. Você está com uma pessoa que você tem que estar sempre pisando em ovos, que você tem medo da pessoa ficar brava com você? Será que esse é um relacionamento que está te elevando, se você tem que pisar em ovos o tempo todo? Se você está com alguém que você tem medo de falar o que você sente, de abrir o seu coração, porque aquilo poderá ser usado contra você, será que é um relacionamento amoroso ou é um relacionamento focado nos desejos do ego? Se você tem um amigo que toda vez que você encontra essa pessoa, você sai daquele vínculo parecendo uma manga chupada, que você está tão sem energia que você não consegue fazer mais nada, é uma pessoa que só pede coisa de você, mas nunca se doa, não tem troca, é uma coisa totalmente unilateral. Será que é saudável? Relacionamento pressupõe troca. Se a pessoa está muito mal e precisa só ela de conselho e de ajuda o tempo todo e não numa situação pontual, então ela precisa de um terapeuta, né? Porque aí sim ela vai ter a ajuda de uma pessoa especializada, mas você está sempre sugando a sua energia e nunca doa nada para você, será que é saudável esse vínculo? Será que é um vínculo que aumenta a sua amorosidade ou diminui? É um vínculo que te faz evoluir ou não, entende? Então, quando você começa a levar esse parâmetro do aumento ou da diminuição da amorosidade, da fraternidade, para tudo que você faz na vida, você começa a trazer consciência para suas ações. E aí fica mais claro para você saber se você está sustentando a vaidade do ego ou se você está alimentando o seu ser real. E para isso, gente, haja meditação, terapia, autoconhecimento, aquele combo luminoso, né, que eu sempre recomendo para vocês. Haja meditação para a gente olhar para dentro, olhar para aquilo que realmente importa. Como eu falei, estamos todos aprendendo, a gente vai cair muitas vezes, a gente vai oscilar, faz parte do aprendizado. O mais importante é não desistir nunca, né? Não vamos desistir nunca de focar na luz, de focar nas coisas boas, de praticar a gratidão, de desenvolver a bondade, a fraternidade e não ficar identificado com o ego. Muitas vezes não é numa única existência que a gente vai ter todas essas conquistas. Isso se dá ao longo de muitas existências, mas o importante é a gente persistir no caminho da luz, do amor, da bondade, da fraternidade, porque mais cedo ou mais tarde, de tanto a gente focar nisso, vai ficando mais fácil, vai ficando mais natural, né? É um processo de autoconhecimento e de acolhimento das nossas sombras. Gente, esse foi o meu pequeno recadinho de hoje, de quase 1 hora. Eu estava muito empolgada hoje. Acho que eu tô muito bem amparada espiritualmente hoje, estava com muita coisa para falar. Espero muito que esse áudio tenha tocado o seu coração de alguma forma, tenha trazido alguns insights. Às vezes não trouxe agora, mas trará em algum momento. Uma semente foi plantada. Eu recebo muito esse feedback de pessoas que às vezes me escrevem depois de 4, 5, 6 anos, né? A pessoa falou: Gisela, eu te ouvi há 5 anos atrás, não entendi nada, achei tudo besteira o que você falou. Hoje eu entendo o que você falou e para mim faz sentido e eu quero te agradecer. Recebo muito esse feedback. E tá tudo bem, gente, cada um tem o seu momento, não tô dizendo que eu tô falando a verdade absoluta aqui, né? Tem muita coisa que eu falo que tá sujeita a erros, que eu também tô em aprendizado. Mas eu percebo que tem pessoas que às vezes não sentem afinidade no momento, mas vão ter alguma conexão com essa ideia alguns anos depois.
que eu estou falando aqui é procurar trazer conhecimentos milenares dos grandes mestres, né? Porque eu também sou uma eterna aprendiz desses conhecimentos. Então, estou procurando dividir um pouco do que eu aprendo com vocês, mas também não sou um ser iluminado, também estou em evolução, tenho muito o que superar em relação à vaidade do ego. Então, quando eu estou falando para vocês, estou falando acima de tudo para mim mesma, que também estou em processo de evolução. Tá, então se esse áudio tocou o seu coração, peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz em ter esse feedback. Um grande beijo a todos, um grande abraço, até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!